Olá, pessoal, tudo bom? Então, a Rosinha ainda está em casa, né, se cuidando. Espero que todos vocês estejam bem e as suas famílias também, ok? Pessoal, então já estamos na reta final, né? Hoje se inicia a semana 30. Essa semana, né, começa no dia 26 de 10 e vai até o dia 30 de 10. Então, nós continuamos a conversar e a falar sobre função exponencial. E nessa aula 30, né, ou seja, na semana, né, nós vamos falar sobre o gráfico do plano cartesiano. Então, como que aparece, né, o gráfico da função exponencial? Então, pessoal, a função exponencial, o gráfico do plano cartesiano. Então, antes de nós irmos direto para esse gráfico, vamos retomar, né, alguns conceitos já estudados em aulas anteriores. Então, função exponencial. A função f de r em r, dada por a f de x igual a elevado na x, com a diferente de 1 e a maior do que zero. Então, observe, gente, que eu estou chamando a função de f. De r em r quer dizer que o meu domínio é os reais e o contradomínio é os reais. Ela é dada por uma função a elevado na x. Então, observem que nós temos duas condições bem importantes aí sobre a função exponencial. O nosso a precisa ser diferente de 1 e esse a ainda precisa ser maior do que zero. Então, para que essa função, né, exponencial, ela seja denominada de base A e definida para todo x real. Então, observe alguns exemplos de funções exponenciais. Então, nós temos aí a f de x igual a 2 elevado na x, a f de x igual a 1 meio de x e a f de x igual a 3 elevado na x. Então, a gente já sabe que o que caracteriza uma função exponencial é quando o nosso expoente é uma variável. Então, nós temos aí uma potência, onde o expoente é uma variável. Então, nós temos aí uma função exponencial. Então, antes ainda de irmos para o gráfico, eu trago uma observação muito importante. A exigência de que a base seja positiva, porque você vai se perguntar, por que essa base tem que ser maior do que zero? Ou por que ela tem que ser diferente de 1? Então, eu trago aqui essa observação para esclarecer essas duas dúvidas. Primeiro, para que se possa definir a função f de x igual a elevado na x em reais, a gente precisa ver as seguintes condições. Eu trago um exemplo para esclarecer isso. Suponha que o a é menos 2, né? Eu estou falando que o a tem que ser maior do que zero, mas por que o nosso a não pode ser negativo? Se o a for negativo, eu trago como exemplo menos 2. E x é 1 meio. O x a gente já sabe aqui no caso que é o nosso expoente. Então, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter menos 2 elevado na 1 meio, ok? Porque a gente está substituindo o a por menos 2 e o x por 1 meio. Aí nós vamos lá para as propriedades de potência. A gente viu que a operação inversa da potenciação é a radiciação. E quando a gente tem, então, uma potência e vai transformar para a raiz quadrada, nós vamos ter o quê? O denominador, que é do nosso expoente, será o índice da raiz. E o numerador desse expoente será o expoente que vai estar dentro do radicando, né? Que é o número que está dentro do radical. Então, nós vamos ter raiz quadrada de menos 2. Só que existe raiz quadrada de menos 2, gente? Não, né? Não é um número real. Raiz quadrada de número negativo, par, no caso aqui, né, gente? Não é real, ok? Quando o nosso índice é par, nós não temos raiz quadrada negativa, ok? Pessoal, e o gráfico? Então, vamos falar um pouco desse gráfico, né? Como que será o gráfico do plano cartesiano? Então, nós vamos representar aí no plano cartesiano, né, o gráfico de duas funções. O gráfico da f de x igual a 2 elevado na x e o gráfico da f de x igual a 1 meio de x. Pessoal, a forma de resolver, né, esse gráfico da função, nós vamos trabalhar aí com aquela tabela que a gente já conhece. Então, numa coluna eu escrevo valores para x,
Aqui no meio eu centralizo a equação, né, ou a função, a f de x igual a 2 elevado na x, e a minha f de x, que é o meu y, né, o resultado dessa conta. Então, eu coloquei aqui alguns valores para esse x. Então, o x valendo menos 3. Então, nós vamos ter 2 elevado na menos 3. Então, a gente precisa lembrar da propriedade de expoente negativo. Quando eu tenho uma potência de expoente negativo, lembra que nós temos que inverter esse número? Então, o número 2 vai virar 1 meio. E aí, o expoente fica positivo. O 1 elevado ao cubo, né, gente? 1 vezes 1 vezes 1 vai ser o próprio 1, ok? Então, por isso que a gente destacou aqui somente o expoente no denominador. E 2 elevado na terceira, 2 vezes 2, 4, e 4 vezes 2, 8. Então, a gente sabe que quando o meu expoente for menos 3, o resultado, né, dessa função será 1/8, ok? Depois, menos 2 vai ser o meu expoente. Novamente, nós vamos ter um expoente negativo. Se nós temos um expoente negativo, gente, lembra que a gente tem que inverter essa base? Então, novamente, o nosso número 2 vai virar 1 meio, a fração 1 meio. E o expoente vai virar 2 positivo. 1 vezes 1, 1. E 2 vezes 2, 4. Então, nós vamos ficar aí com uma fração, né, 1/4. Quando o x for menos 1, então agora é 2 elevado na menos 1. Novamente, expoente negativo. Expoente negativo, precisamos inverter esse número. Então, 1 dividido por 2, ou 1 sobre 2, né? Ou 1 meio elevado na 1, é o próprio 1 meio. Que a gente sabe que 1 meio é 0,5, né, pessoal? Agora, se o meu x é 0, 2 elevado na 0, outra propriedade de potência, né, gente? Se o meu expoente é 0, o meu resultado sempre será 1. Depois, o x é 1, então 2 elevado na 1, 2. Se o meu expoente é 2, se o meu x agora é 2, 2 elevado ao quadrado, 2 vezes 2, 4. E, por último, 3 elevado. 3 vai ser o expoente, então a gente vai ficar com 2 elevado na terceira, ok? Então, nós vamos ter 2 vezes 2, 4, e 4 vezes 2, 8. Então, gente, ó, o meu x menos 3, o meu y, 1/8. O meu x menos 2, o meu y, 1/4. O meu x menos 1, o meu y, 1 meio. x0, y1, x2, y4, x3, y8. Então, esses serão nossos para-ordenados que nós vamos identificar ou localizar, né, marcar no nosso gráfico. Então, já trouxe, né, para vocês prontinho, né? Lembrando que a gente não pode esquecer que aqui nós temos nosso eixo y e aqui o nosso eixo x. Marcar aí, né, os eixos x e y. Gente, se o meu x é menos 3, olha aqui, ó, meu x é menos 3. Eu vou ter 1/8. É pegar o número 1 e dividir ele aí, né, gente, em 8 partes. Ok? Então, ó, vocês observam que ele vai ficar bem, quase encostadinho, né, no eixo x. Ok? Depois, menos 2 e 1/4. Então, vai ficar menos 2, 1/4, gente, é 1 dividido por 4, que é 0,25. Aqui, né, 1/8 seria 0,125, ok? Então, a gente vai ter aqui, ó, menos 2 e 0,25 no y. Depois, menos 1 e 1 meio. Menos 1, 1 meio é 0,5, né? Então, o y vai valer 0,5. O 0 e o meu y vai valer 1. Gente, marquem bem esse ponto 1 aqui no eixo y. A gente já vai ver aí algumas características importantes da função que serão importantes para a gente gravar. Se o meu x é 1, o meu y vale 2. Aqui, ó, x1, y2. E se o meu x é 2, o meu y é 4. E se o meu x for 3, o meu y vai lá no 8. Ok, pessoal? Ficou claro isso, gente? Então, a forma aqui de achar esses valores para y, gente, é formar a tabela que já é conhecida nossa. Então, vamos para as características do gráfico da função. Então, para esse gráfico da função, a f de x igual a 2 elevado na x, nós temos o quê, gente? Qual vai ser o domínio dessa função?
Gente, lembra que o domínio é os valores que eu coloco para x. Então, gente, aqui, ó, eu tenho infinitos números. A gente só colocou os inteiros, mas poderia ser qualquer número real. Então, né, o domínio dessa função é o conjunto dos números reais, ok? Outra coisa, e a imagem, gente? A imagem dessa função, gente, a imagem ela vai ser sempre os números reais. Só que apareceu um asterístico ali, gente. O que é esse asterisco? Quem está fora desse domínio? Quando aparece o asterisco, zero, né, gente? A nossa imagem, ela vai se aproximar cada vez mais desse zero, mas ela nunca vai chegar no zero. Então, a imagem da função exponencial, ela vai ser o conjunto dos reais não negativos, ok? Não negativos, só não negativos, gente, mas eu tenho que colocar o zero, né? Então, ela vai ser, né, os números reais sem o zero e só vou poder colocar números positivos, ok? Outra característica importante, gente, a função é crescente. Por que a função é crescente? Porque a gente vai olhar para essa base. Essa base, ela é uma base maior do que 1. Quando a minha base da função exponencial for maior do que 1, isso quer dizer que a minha função ela é crescente, ok? E, por fim, né, a curva aqui da função, gente, estão vendo aqui a curva? Essa curva aqui, ó, ela sempre vai passar pelo ponto 0 e 1, ok? Então, essa é outra característica importante da função exponencial. Espero que vocês tenham entendido. Pessoal, então vamos aí para o segundo exemplo. No segundo exemplo, gente, nós temos aí a f de x igual a 1 meio de x, ou y igual a 1 meio elevado a x. Gente, lembrem, né, que a gente já falou aí em outras aulas, né, que a f de x a gente pode substituir por y, ok? Então, nós também vamos trabalhar aqui com a nossa tabela, tá? Então, ó, nós vamos ter aqui uma coluna para x, e aqui, gente, não fiz uma coluna para y, porque eu já coloquei o resultado aqui no final. Então, vamos lá, a gente vai substituir. No lugar do x, que é o nosso expoente, nós vamos colocar o menos 3. Então, nós vamos ter 1 meio elevado a menos 3. Mas lembre, gente, que a gente falou que nós não temos como resolver quando o nosso expoente é negativo. Então, a gente precisa primeiro transformar esse expoente no expoente positivo. E para fazer isso, a gente vai fazer o quê? Vamos escrever esse número na sua forma inversa. 1 sobre 2, ou 1 meio, é a mesma coisa que escrever 2, porque lembrem que abaixo desse 2 é o número 1. E o 2 dividido por 1 vai dar o próprio 2. Então, nós vamos ter 2 elevado na terceira. 2 vezes 2, 4, e 4 vezes 2, 8. Ok? Agora, o nosso expoente é menos 2, porque o nosso x é menos 2. Então, novamente, nós vamos inverter essa fração e vamos ficar com 2 elevado ao quadrado. E 2 elevado ao quadrado é 2 vezes 2, que é 4. X agora é menos 1, então o nosso expoente, novamente, ele é negativo. Se ele é negativo, nós vamos inverter a fração. Então, ao invés de escrever 2 sobre 1, a gente só vai escrever o número 2, porque a gente sabe que o 2 dividido por 1 é o próprio 2. E 2 elevado na 1 é 2. Nosso x é zero, então 1 meio elevado na zero, a gente já viu também que todo número elevado na zero é 1, ok? X igual a 1, então 1 meio elevado na 1 é o próprio 1 meio. X é 2, então agora a gente vai ter 1 meio elevado na 2. Então, 1 vezes 1, 1, e 2 vezes 2, 4. O nosso expoente agora é 3, então nós vamos ter 1 meio elevado na terceira. Então, nós vamos ter 1 vezes 1 vezes 1, que é 1. E 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. Ok? E como vai ficar o nosso gráfico? Olha o nosso gráfico, gente. O nosso gráfico, né, ele também vai ficar acima do eixo X, né? E aí, vamos
colocar esses números, então. Então, nós vamos ter aí, ó, x menos 3, ó, o nosso x é menos 3. E o nosso y, ó, vai ser lá no 8, ok? Depois, nosso x é menos 2, x menos 2. Ele vai ligar com o y que está saindo 4. Então, menos 2 e 4, ok? Depois, o nosso x é menos 1. X menos 1 e o y2. Ó, o y vai ao encontro ao x. E aí, a gente marca o nosso ponto. x0, y1. Ó, observe aqui também, gente, ó. Nossa função exponencial, né, ela vai passar aí no ponto, né, onde tem o par ordenado 0 e 1. x2, y1 quarto. 1 quarto é 1 dividido em 4 partes. 0,25, né, gente? Aqui. x3, y1 oitavo. Então, vai ser 3 e 0,125, ou 125 milésimos, ok? Então, lembrem, gente, que essa função, ela vai crescer aqui, né? E ela aqui, ela vai se aproximando do eixo x, né? Vai aproximando desse zero, mas nunca vai chegar no zero, ok? Gente, vamos ver aí algumas características também dessa função. Então, a função f de x igual ao meio de x tem como característica o quê? As características em relação ao domínio, gente, são as mesmas para f de x igual a 2 elevado na x. O domínio dessa função também é os reais. Eu posso substituir qualquer valor para x aqui. Pode ser uma fração, pode ser um número negativo. Então, qualquer valor aqui, né, nessa minha reta, nesse meu eixo x. Então, aqui eu tenho um conjunto dos reais. O meu contradomínio, a gente sabe que é reais, mas a minha imagem, gente, também, né, vai ser a mesma imagem da função anterior. Eu vou ter os reais, sem o zero e só os números positivos, ok? A função, gente, nesse caso, ela é decrescente. Por que que essa função é decrescente? Porque, novamente, nós vamos olhar para a base dessa função. Olhem aqui para essa base, gente. Essa base é um número maior do que zero, mas é um número menor do que 1. Então, quando a minha base for maior do que zero, mas menor do que 1, então a nossa função ela será decrescente, ok? E por último, né, gente, uma outra característica é que essa função ela também, né, passa, né, a curva dessa função vai se fazer no par ordenado 0 e 1. Então é a função, né, exponencial, ela corta o eixo y no ponto 1. Ok, pessoal? Espero ter ajudado vocês. Então, pessoal, para a gente concluir, né? Pelos exemplos que foram dados, gente, o que a gente pode observar? Eu trouxe novamente aqui, né? Os gráficos da função 2 elevado na x e da função 1 meio de x. Então, para marcar bem, né? Essa característica. Então, a f de x é igual a elevado na x, ela vai ser crescente. Por quê, gente? Porque o nosso a aqui, ó, ele é maior do que 1, ok? Então, como a nossa função, ela é uma função onde a base é maior do que 1, então ela é crescente, ok? E no outro caso, né, no outro gráfico, a gente tem o quê? A gente tem aqui que a f de x é igual a elevado na x, que a elevado na x é a forma geral dessa função, né? Ela vai ser decrescente, porque se nós olharmos aqui, ó, para a base dela, a gente conclui o quê? Que essa base, né, que é um meio, é um número maior do que zero, mas é menor do que 1. Então, quando isso acontecer, a função ela é decrescente, ok? Pessoal, e como não poderia ser diferente, né? Agora é com vocês. Então, eu deixo aí como exercício para vocês identificarem, né? Se essas 4 funções, elas são crescentes ou decrescentes, ok? Mas será que eu só deixei um? Não, né, gente? Deixei um outro aí para vocês. Já vamos ver.
Pessoal, e trouxe também, né, um segundo exercício, onde nós temos os gráficos, né, eu trago o gráfico 1 e o gráfico 2 e peço que vocês determinem quais são as principais características do primeiro gráfico e quais são as principais características do segundo gráfico, ok? Pessoal, então, né, para concluir nossa semana, sempre tem aí um recadinho, né? Essas orientações, gente, da semana 30 são as mesmas que a gente coloca aí nas semanas anteriores, né? Que a gente já colocou para vocês. Então, é para vocês façam os exercícios, né? Releiam as atividades, né? Releiam o material que a gente manda em Word, anotem as dúvidas de vocês, né? E podem procurar por mim, pelo professor Leôncio, aí durante a semana no Teams, ok? Esse exercício, gente, é muito importante que eles estejam no caderno de vocês, tanto os resolvidos, como também aqueles que vocês precisam resolver, ok? Gente, desejamos aí para vocês um bom estudo, boa semana, né? Foco. Abraços a todos vocês. Gente, muito obrigada, tá? E não esqueçam, né, de se cuidarem, ok? Beijo a todos.